No vídeo de hoje, o que os mestres maçons fazem na Câmara do Meio. Se você não for maçom, é bem provável que não compreenda algumas expressões aqui empregadas. Se você é maçom, antes de me acusar de ser perjuro e estar revelando os segredos, assista o vídeo até o final para não tirar conclusões precipitadas. Vamos ao vídeo de hoje. Antes, porém, você é novo por aqui? Se for, já se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Aproveita, deixa seus comentários e compartilha esse vídeo. Vai nos ajudar bastante a produzir conteúdo de qualidade e entregar ao máximo de pessoas possíveis. O que é a Câmara do Meio? E quais são as suas possíveis origens? Câmara do Meio é a loja de mestre. É na Câmara do Meio onde os mestres maçons são recebidos e recebem os seus salários. Entenda salário aqui como sendo conhecimento. Loja é congregação, agrupamento ou reunião de maçons. Forma-se uma loja quando os maçons estão reunidos, sendo que a Câmara do Meio é privativa para mestres maçons. Câmara do Meio é o centro onde se encontram e para onde convergem aqueles que, depois de estudarem e meditarem profundamente, compreendem os mistérios da natureza. Mistério é uma causa oculta, desconhecida ou inexplicável. O enigma. Enquanto o aprendiz maçom contempla a natureza, o companheiro começa a decifrá-la e o mestre maçom passa a compreendê-la, com inteligência iluminada pela luz da verdade. Possíveis origens. Como eu já disse antes, Câmara do Meio é a loja de mestre. É na Câmara do Meio onde os mestres maçons são recebidos e recebem os seus salários. Agora, quais as possíveis origens? Equivocadamente se relaciona a maçonaria ao Antigo Egito. Na verdade, a moderna maçonaria é relativamente nova, pouco mais de 3 séculos. Mas utiliza tradições das mais remotas eras e conhecimentos de antigas civilizações, seja como lenda ou como forma alegórica e simbólica, principalmente, mas não somente, sobre a construção do Templo de Salomão. Não se sabe ao certo se a maçonaria é herdeira direta ou apenas tomou emprestado esses conhecimentos. É muito difundido que as pirâmides do Egito serviam como túmulos para abrigar os corpos e os bens dos faraós. Mas segundo Christoph Knight e Robert Lomas, no livro A Chave de Irã, as pirâmides tinham uma função muito mais nobre. Nelas era praticada uma cerimônia secreta de feitura de reis, baseada em uma morte temporária e ressurreição. Qualquer semelhança com a exaltação não seria mera coincidência? Agora vamos falar sobre uma possível origem mais recente com a moderna maçonaria. A chamada maçonaria simbólica hoje é composta por 3 graus: aprendiz maçom, companheiro maçom e mestre maçom. No início da moderna maçonaria, existiam apenas 2 graus, o de aprendiz e o de companheiro. É provável que no início da moderna maçonaria, a alegoria da Câmara do Meio já estivesse presente no grau de companheiro e tenha relação com Reis, capítulo 1, versículos 6 e 8. A porta que levava à Câmara do Meio estava do lado sul da casa, e por um caracol se subia ao 2º andar, e deste para o 3º. O lado sul da casa corresponde ao meio-dia. Já o termo caracol tem ligação com a alegoria da escada em caracol, presente no grau de companheiro. Representa a dificuldade e a sinuosidade que o obreiro tem que passar para atingir a Câmara do Meio, ou seja, o grau de mestre maçom. Representa também o aperfeiçoamento. No início da moderna maçonaria, de 1717 até 1725, existiam apenas 2 graus, o de aprendiz e o de companheiro. Naquele tempo, os modernos maçons se reuniam em tabernas. Ainda não havia templo. O primeiro só foi construído em 1776. Em 1724, fundou-se em Londres uma sociedade formada por homens cultos. Eles eram, em sua grande maioria,
mestre de obras e músicos, que se reuniam na taberna cabeça da rainha. A sociedade teria recebido a visita do segundo grande vigilante da Grande Loja de Londres em 2 de setembro de 1725, do primeiro grande vigilante em 23 de dezembro de 1725. E supostamente os dois foram elevados ao grau de mestre maçom no início de 1726. Se for verdade, os dois seriam os primeiros mestres maçons do mundo na fase da moderna maçonaria. Mas o grau de mestre maçom ainda não era praticado, pelo menos como conhecemos hoje. Nos ensaios iniciais, a lenda do terceiro grau girava em torno de uma lenda noaquita, tendo como personagem central Noé, com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, em busca do corpo do seu pai, para descobrirem a palavra secreta da aliança de Noé com Deus. O enredo da lenda teve que ser alterado em razão de Samuel Pritchard ter publicado em 1730 o famigerado Maçonaria Dissecada. O fato teria causado um verdadeiro escândalo ao revelar os chamados segredos da maçonaria ao público. Pritchard foi considerado traidor na época. É provável que o grau de mestre maçom teria surgido a partir de 1725, mas somente em 1738 foi oficializado. Segundo a nova lenda do terceiro grau, a Câmara do Meio está ligada à construção do Templo de Salomão. Quase ao terminar a construção do templo, 15 companheiros que ainda não tinham completado o tempo de estudos, desejosos de regressar à pátria, combinaram arrancar de Irã a palavra de mestre, para que, muito embora sem conhecimentos precisos, pudessem frequentar a Câmara do Meio. A Câmara do Meio seria um espaço geográfico dentro do templo? Um templo maçônico do rito escocês antigo e aceito alude ao Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém, sendo dividido em 3 compartimentos: a Sala dos Passos Perdidos, equivalente ao pátio externo, o Átrio, equivalente ao santuário, e o Oriente, equivalente ao Sanctus Sanctorum, lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Ainda segundo a nova lenda, Irã dividiu os obreiros em 3 classes: aprendizes, companheiros e mestres, de acordo com o preparo e a competência de cada um. Os aprendizes se reuniam na coluna do norte, os companheiros na coluna do sul e os mestres na Câmara do Meio. Assim citado, a Câmara do Meio parece uma posição geográfica dentro do templo. Mas afinal de contas, o que se faz na Câmara do Meio? Lavar roupa suja? É muito comum entre os maçons a ideia de que se convoca a Câmara do Meio, ou seja, convoca-se os mestres maçons para discutir problemas da loja. É ledo engano. Os mestres maçons se reúnem na Câmara do Meio para levar à sociedade luz, bem-estar e razão. Somos lembrados de nossos deveres morais e, ao chegarmos ao grau de mestre maçom, devemos compreender os mistérios e receber a recompensa na Câmara do Meio. O painel da loja de mestre é um resumo do caminho do mestre para a perfeição, ou seja, para a ação. Na nova lenda do terceiro grau, Irã Bif morre e depois é ressuscitado. O mestre maçom equivale ao sumo sacerdote, e somente ele teria acesso ao Sanctus Sanctorum, lugar santíssimo ou Santo dos Santos, no Templo de Salomão. Já no templo maçônico equivale ao Oriente. Aqui teria uma explicação do porquê somente os mestres maçons têm acesso ao Oriente. Do Ocidente ao Oriente e do Oriente ao Ocidente. A missão do maçom é a construção do templo interior, obra perfeita dedicada a Deus. Nossa jornada inicia no Ocidente em direção à luz do Oriente. Os aprendizes ocupam o Norte, os companheiros o Sul e os mestres o Oriente. A Câmara do Meio contempla todas as direções. Os mestres simbolicamente partem do Oriente para qualquer das latitudes e longitudes terrenas, sempre caminhando entre o esquadro e o compasso. A lenda da morte de Irã é uma alegoria. Os assassinos são simbólicos, representam os males que devemos constantemente combater, ou seja, a ignorância, o fanatismo e a ambição. Com a morte do mestre, o templo não foi concluído. Cabe a cada um de nós o papel de construtor social, começando o trabalho edificando o templo interior. Ao aprendiz, compete o trabalho material de desbastar a pedra bruta, representa o trabalho moral. O companheiro se dedica ao trabalho intelectual na pedra cúbica, é o aperfeiçoamento. E o mestre espalhar a luz, que é o conhecimento, e reunir o que está esparso. Enquanto o aprendiz recebe o conhecimento, ou seja, enquanto o aprendiz aprende,
o companheiro se aperfeiçoa com o autoconhecimento. E o mestre tem como principal missão ensinar aquilo que aprendeu. O mestre maçom vence a si mesmo, morrendo para os vícios, os erros e paixões. Ressurge um novo homem que sai em busca da palavra perdida. É isso que fazem os mestres maçons na Câmara do Meio, ou pelo menos é o que deveriam fazer. E como mensagem final eu digo, tão importante quanto a chegada é a caminhada. Aproveite a jornada, não tenha pressa. E quando chegar ao grau de mestre maçom, lembre-se de ensinar aquilo que você aprendeu, pois não será um bom mestre aquele que não for um bom aprendiz. Para você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreva. Aproveita e deixa seus comentários e compartilhe esse vídeo. Vai nos ajudar a levar conteúdo de qualidade ao máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Gratidão.